A primeira é a Alexandra Dias, com a comunicação O Olhar do Outro e a Escuta de Si. Por favor, Alexandra. Eu vou falar no microfone porque tudo que parece que é falado no microfone fica mais importante. Então, já parto desse princípio. Quando eu estava pensando como fazer essa apresentação aqui, eu pensei, então, como eu vou falar sobre um processo, eu pensei em entrar dentro da ideia de falar e fazer. E aí eu estava, inclusive, falando para eles por que a gente se coloca de novo nesse lugar que dá esse frio no estômago, que faz a adrenalina subir, a gente fica nervoso, e a gente conversou um pouco sobre isso antes de entrar aqui, e parece que isso faz parte de estar vivo, faz parte de querer sempre estar em cena, e é uma escolha que a gente faz para a vida, então a gente quer trazer ela para cá de novo. Eu sou professora do curso de dança da Universidade Federal de Pelotas, e o que eu vou apresentar para vocês aqui faz parte de uma ação de extensão e pesquisa. A parte de extensão é como a gente pensou em inserir um trabalho de arte. Então, a gente trabalha com redes sociais, com internet e tal. E a parte de pesquisa é uma pesquisa que chama Elementos Performativos em Processos de Dança. Como eu sou do curso de dança, a pesquisa ficou registrada dessa maneira, mas no momento que a gente começou a trabalhar, eu percebi que até pela minha própria trajetória, que é super híbrida, eu transformei essa pesquisa em processos, em elementos performativos em processos da cena. Então, dentro dessa pesquisa, o que eu vou falar hoje aqui, esse trabalho, é sobre um espetáculo que chama Olhar do Outro. E nesse espetáculo a gente decidiu que ia trabalhar com o elemento autobiográfico, esse elemento performativo da autobiografia em cena. E como trabalhar isso. O Olhar do Outro ele foi muitas coisas antes de se tornar um espetáculo. Ele tinha outros desdobramentos. Tinha o desdobramento que foi para a galeria. A gente fez uma peça para exposição. A gente fez alguns experimentos na rua e alguns vídeos também com esse nome. Até que chegou um momento em que a gente achou que já estava maduro o suficiente como grupo e pensou em fazer um espetáculo a partir disso. E nossa primeira fincada nesse mapa foi decidir fazer A Gaivota, do Anton Chekhov. Por que a gente escolheu isso ainda não está muito claro, mas em algum momento a gente escolheu esse texto, e isso foi muito importante. E quando a gente escolheu A Gaivota, a gente decidiu que a gente colocaria o foco em dois personagens, no Trepiov e na Nina. Kostya, eu já sei e eu compreendo que em nosso trabalho, tanto faz se atuamos no palco ou se escrevemos. O que importa não é a glória, não é o brilho ou a realização dos sonhos, mas sim saber carregar a cruz e ter fé. Eu tenho fé, e quando eu penso na minha profissão, eu não sinto medo da vida. Pelo texto, a gente percebeu que as coisas que o Chekhov estava falando ali eram muito propícias para o momento em que esses atores, estudantes de teatro, estavam vivendo. E talvez esse é o motivo dessa escolha. Então, como a gente começou a ler o texto dessa forma, como se o texto fosse nosso. E a partir disso, a gente começou a colocar em jogo, então, dentro desse processo, as nossas imagens de sonho, as nossas aspirações como artistas, os nossos fracassos, os nossos anseios, angústias, e as nossas referências também. Então, a gente começou a colocar tudo isso dentro deste processo. E a proposta de trabalhar com o elemento performativo da autobiografia, ela veio a partir do próprio processo. Isso não aconteceu anterior
ao processo. À medida que a gente foi trabalhando, que a gente percebeu que isso já estava acontecendo. E aí foi um movimento meu, então, de intensificar, de dar uma intensidade maior a essa coisa, a esse movimento que já estava lá. Então, dentro do olhar do outro, o que a gente utilizou como metodologia, como esse meio, e o ponto zero desse trabalho estava no próprio meio, dentro do processo, foi então a proposta da escuta aguçada de si mesmo, de a gente estar atento o tempo inteiro para si, para os seus próprios processos, né? E dentro de uma proposta que já vem lá no Grotowski, quanto se é fiel ao próprio processo. Né? Então, realmente era aprofundar isso em si, ser fiel ao que já está acontecendo. E para isso, então, a gente pensou nessa metodologia da escuta aguçada de si, esse olhar do outro que, na verdade, é um olhar para si. Cada vez mais eu sinto e percebo que eu só sei mesmo ser estar nessas imagens. E no mais eu me sinto falso. Falso. Até a medula dos ossos. O que aconteceu quando a gente fez isso foi uma apropriação e uma intimidade com o texto. A gente está mostrando alguns desdobramentos para vocês aqui, algumas cenas, algumas pequenas propostas, mas à medida que a gente foi trabalhando, a gente foi conseguindo colar muito no texto da Gaivota, um texto que talvez para estudante seja um pouco distante. Nesse momento ele realmente grudou naquilo que a gente estava fazendo. Se eu fico reticente às vezes no que eu estou falando, é porque também eu decidi que essa fala podia ser um processo. E eu também estou tentando lembrar das coisas importantes e mais importantes, ao invés de fazer mas é complicado. É complicado deixar o momento levar a gente também. A pesquisa com elementos performativos é entendida como um conceito operatório. Cada elemento performativo é, então, retirado desse guarda-chuva da performance art, como o elemento do risco, ou, no caso aqui, a autobiografia em cena, ou explosão do espaço cênico, hibridização de linguagens. A gente isola esses elementos e trabalha dentro do processo como um conceito operatório. E esse conceito operatório é capaz de gerar, então, procedimentos, exercícios, experiências, e são esses exercícios, esses procedimentos que eu estou trabalhando e estou analisando e colocando no papel. Pode falar o que tu quer falar. Preparar. A minha vida esteve em cena o tempo inteiro, mas foi a intensidade com a qual me permitiu olhar para dentro, o que fez com que eu fosse percebendo aos poucos que eu representava ali os meus próprios conflitos. É preciso que o ator desperte a consciência do eu dentro da peça, para que então o espectador possa conseguir se ver também. Nesse sentido, o palco passa a ser um espelho. Logo, o olhar do outro foi, principalmente, um olhar para dentro de mim. Tati. No meu trabalho me vejo exposta, não sabendo o que fazer em cena. Esse início de pesquisa pode ser um caminho árduo, mas ele deve ser trilhado.
O teatro está dentro de mim com um olhar particular. Quando começo um trabalho, me deparo com a falta de imagens e ações para a cena. Libertar essas angústias é uma das formas mais difíceis de encontrar a persona em minha arte. Mas é acessando a memória intuitiva que dá o sentido e liberta assim, então, a minha criatividade. Esse espetáculo foi apresentado na rua, em frente a um teatro que atualmente está fechado na cidade de Pelotas, necessitando de reforma. Então, o fato da gente ter escolhido esse lugar não foi à toa, foi também para falar disso, né? Então, a escolha do texto, trabalhar a partir... E esse texto evocar a discussão sobre a condição do artista e fazer ele em frente a um teatro fechado, nos provocou de muitas maneiras, assim. E, novamente, eu trago a ideia do processo. Pode continuar tocando. Porque aqui, apesar da gente... Apesar não. A gente escolheu essa ideia também de colocar camadas de vídeo e trabalhar a interação do ator com esses vídeos, né? E aí também a ideia de performatividade. Às vezes parece assim, que a gente está trabalhando com uma coisa nova. E aí o próprio texto do Chekhov nos ensina muito claramente que não é a busca por formas novas, mas é deixar fluir a intensidade que o processo nos apresenta. Essa que é a dificuldade, que é o grande trabalho que a gente está buscando. Como deixar fluir isso intensamente. Quando o Trepliov ficava triste, ele tocava música. Eu sempre me lembro disso quando eu pego a flauta para tocar, que é na nossa primeira cena, no caso. E a essa altura eu não me importo tanto se eu desafino tocando, se eu canto pessimamente, tem música que a gente canta também, ou até se eu atuo pessimamente. Porque eu acho que por causa desse nosso trabalho de ter que estar aceitando os nossos próprios fracassos para estar expondo em cena, eu não tenho mais tanto medo de fracassar. Mas eu tenho medo de não encontrar sentido no que eu estiver fazendo. Eu tenho medo de que a minha vida acabe tomando um curso semelhante à do Trepliov nas páginas finais da Gaivota. A arte que fazia tanto sentido para ele, e ele que falava tanto em formas novas na arte, percebeu que aos poucos foi caindo na rotina também. E eu tenho medo de seguir criando na minha cabeça esse ideal de ator de verdade, que eu carrego comigo desde pequeno, e nunca eu consigo ser um desses. O Trepliov escrevia não só peças de teatro, através de símbolos, mas a vida dele também tomava esse curso, e ele só permitia. A Gaivota, último capítulo, página 91, Trepliov. Cada vez mais me convenço de que a questão não consiste em formas novas ou formas velhas, mas sim em que a pessoa escreva sem pensar em formas, sejam quais forem, que ela escreva porque isso flui livremente da sua alma. Eu gostaria de agradecer, principalmente aos atores, estudantes que puderam estar aqui junto comigo, e ao Thiago também, que também trabalha comigo lá na universidade, que é técnico em edição de imagens. E esse é o grupo que trabalhou durante um bom tempo agora, já uns 2 anos que a gente está junto. E obrigada para vocês e obrigada a todos também.